aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que mais uma vez é lida neste altar, ó Pai querido, ó designado por ti, ó Pai querido, para que fosse ministrada a tua palavra neste lugar. E assim nós fazemos durante todos esses anos, Senhor, para que o teu nome seja proclamado, para que a tua palavra seja vivida, vivenciada, Senhor querido, e vivificada na vida de cada um dos teus filhos nesta noite. Assim nós te pedimos então a tua bênção sobre nós, que a revelação, Senhor, seja para este momento vinda do teu Espírito Santo, para que sejamos exortados, edificados e curados. Assim nós te agradecemos, te pedimos essas bênçãos, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. O texto que estamos lendo é uma introdução do livro chamado Apocalipse, que é a revelação, né? A revelação. É uma coisa assim interessante para nós. Nós não teremos o tempo de ler ou estudar o livro de Apocalipse com seus mínimos detalhes, né, dos capítulos 1 a 22. Mas quando eu leio esse texto, que é o início, que é a introdução, eu gosto sempre de pensar que é como se, não para o apóstolo João, talvez, não para aquelas igrejas que estão sendo endereçadas agora as cartas, que o foco são as 7 igrejas que estão na Ásia, que aqui foram citadas. Essas 7 igrejas, elas são a representação de toda a história da igreja cristã. João não sabe disso, não é dado a ele esse conhecimento naquele momento. Mas o Senhor, desde o primeiro momento, quando se revela a João, então vê 7 castiçais de ouro, que são 7 igrejas, que são as igrejas, um número de algo que é completo. João não sabe, o Espírito do Senhor sabe, que ali está a igreja do início, né, desde o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na sua inauguração com Pentecostes, até o dia em que ela for arrebatada. Então, João não sabe isso, mas o Senhor sabe e está dizendo então para ele. Ele vê os pastores, né, ou seja, os pastores, todos os pastores, que foram designados pelo Senhor, ou seja, receberam o dom do Espírito Santo na mão do Senhor. Ele vê 7 pastores, que são os pastores das igrejas na mão do Senhor, são os pastores designados pelo Senhor. Nós não estamos agora a juízo de quem é e quem não é designado, mas aquele que se fez pastor, ele não está na mão do Senhor.
Pelo contrário, né? Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo, né? É bom que não esteja desse caso. Agora, quando João escreve, irmãos, é como se ele estivesse dando uma continuidade ao livro de Atos, que é a história da igreja primitiva. O livro de Atos ele não tem fim. Ele termina o capítulo 28, o livro de Atos, percebe que ele não tem um ponto final. A história vai continuar. E a história continuou quando o Senhor mostrou a João. Agora, anos depois, isso aqui é escrito, a revelação veio no ano 96 para João, ou seja, tem cerca de 60 anos já a igreja inaugurada, e agora o Senhor começa a dar revelação para João da continuação da história da igreja, de Atos dos Apóstolos, começou no capítulo 2. Então, você tem que ler o livro de Atos dos Apóstolos, quando chegar no capítulo 28, passar para o livro de Apocalipse, para continuar a história até o final, né? Principalmente esse períodozinho dos capítulos 2, 1, 2 e 3 de Apocalipse, que fala da história da igreja aqui na Terra. Agora, observe uma coisa, irmãos. Dentro dessa história, nós observamos que a igreja ela começou assim muito bem, né? O Senhor soube fazer uma inauguração, o Senhor soube fazer, não foi programada por homem, não foi um culto, nós vamos fazer igual a gente faz, inaugurar um templo aí, 3 dias, 4 dias, 10 dias, aí chama pessoas nobres, chama cantores, chama políticos para abrir faixa aí na porta da igreja, não. O Senhor programou de um modo simples aquela inauguração para a igreja, onde cerca de 120 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar, e então o Senhor, quando menos eles esperavam, para cumprir uma promessa que tinha sido feita alguns dias antes, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles não sabiam como ia acontecer. Aí o Senhor, então, sopra, ou seja, eles ouvem um som de um vento veemente impetuoso, que, na verdade, esse vento do Espírito, né, ele sopra, não literalmente como um vento aí comum da natureza, mas sopra dentro daquele ambiente, e então todos, está escrito assim, são cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A partir daquele momento, irmãos, eles receberam o impulso, que ali em Atos dos Apóstolos, fala sobre isso como a expressão dínamos, que é de dinamite, que é explosão, impulso. Então, eles receberam o impulso com aquele momento em que o Espírito Santo vem sobre eles, eles receberam o impulso. Pedro logo se levanta e prega o seu primeiro sermão, impulsionado pelo Espírito Santo. Os outros não tiveram a oportunidade de pregar, mas quando eles saem do cenáculo, então eles começam a mostrar às pessoas, não por palavras, dizendo assim, eu sou diferente, que eu sou cheio do Espírito Santo, a promessa do Pai se cumpriu, eu fui batizado com o Espírito Santo, então eu sou diferente de você, tá? Que eu sou batizado e você não é. Não, eles começaram naturalmente. Isso forma a ideia do que é uma igreja, do que é um crente, que somado com outros crentes, forma uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, ela é uma associação de crentes, um somatório de crentes que também estão cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, eles mostram aqui que eles começaram a evangelizar. Eles estavam enclausurados com cerca de 120 pessoas. A partir daquele momento em que receberam o dom do Espírito Santo, eles não ficaram entre si para discutir quem seria o maior, o melhor, quem fala melhor línguas e quem não fala, ou quem recebeu o dom A ou o dom B. Simplesmente eles saíram para viver as suas vidas e naquele modo de viver cotidiano,
eles sentiam uma necessidade de evangelizar. Sentiam uma necessidade de chamar pessoas do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Por isso Judas escreve: irmãos, salvai alguns, versículo 23, arrebatando-os do fogo. Por isso que Pedro escreve sobre essas coisas, dizendo que nós precisamos. Por isso que Paulo depois escreve dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois ele é o poder de Deus. E ele dizia assim: olha, ai de mim se não pregar o evangelho. Irmãos, qualquer pessoa ou qualquer igreja que ela queira demonstrar ser cheia do Espírito Santo, se vê pela prática da palavra de Deus. É a palavra de Deus que arde no coração do crente, e esse crente, mesmo que ele não tenha o dom da homilia, que é o dom da pregação, aí então, mesmo que ele não tenha essa habilidade para pregar a multidões, ele tem um desejo de conquistar e ganhar a alma do vizinho, a alma do colega, a alma do mendigo, a alma do soldado, a alma do polícia, a alma do bandido. Ele tem essa ânsia no coração dele. Isso é o crente cheio do Espírito Santo. Talvez ele nunca tenha falado uma língua estranha. Talvez ele nunca tenha tido uma revelação. Num culto assim, irmãos, eu vi aqui, o Senhor me mostrou. Talvez não. Talvez ele nunca tenha sido usado no dom da profecia, no dom da interpretação de línguas. Mas se ele tem um desejo profundo no coração de ganhar almas para o reino, então ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Isso mostrava aqueles camaradas cheios do Espírito. Lembra quando eles saíam para alguma coisa, até por ser perseguido, como o caso do diácono Filipe, que depois foi chamado de quê? Evangelista. Eles não conseguiam ficar calados. Onde quer que tinha uma alma perdida, eles sentiam uma necessidade incrível de conquistar aquela alma. Então, se você evangeliza, se você tem esse desejo no coração, se você no seu trabalho aproveita as oportunidades, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Observa então, aí a igreja passa por uns momentos difíceis, mas ela está em aprendizagem. A doutrina ainda está sendo formulada no coração deles, e o que eles fazem é se apegar no partir do pão, na comunhão e na doutrina dos apóstolos, assim, em Atos capítulo 4. Mas dentro de Atos capítulo 4, que é o versículo 31 do tema anual, aí todos eles cheios do Espírito Santo, todos eles empolgados pelo Espírito Santo, eles saíam para evangelizar, para ganhar almas para o reino de Deus. Todos eles. Agora, irmãos, passa alguns anos, João ainda está vivo. João tem cerca de quase 100 anos. Quase 100 anos, já beirando mesmo os 100. E João está numa ilha chamada Pátimos, por conta de ele evangelizar, por conta de ele ser cheio do Espírito Santo. Não é notório, não é notável, não fez proezas, fez no início com Pedro, na verdade era mais Pedro que era o mais atirado do que João, né? Então Pedro que sempre aparecia, mas aprove ao Senhor guardar a vida desse homem, e agora esse homem cheio do Espírito Santo de Deus, que foi parar numa ilha chamada Pátimos, porque, segundo a história, alguém já tinha tentado matá-lo jogando ele num caldeirão de óleo quente, e ele sobreviveu, o Senhor tirou, não permitiu que ele morresse, foi jogado nessa ilha, distante da sua casa, da sua família, para morrer, então, para lá exilado. Aí o Senhor lhe dá a maior revelação de todas, que é chamada do Apocalipse. Mostra o final da igreja, irmãos. Mostra o início e o final. João escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. João viu muita coisa em 100 anos de idade, não viu? Então, mas agora ele vai escrever. Aí, quando ele escreve, o Senhor mostra a revelação. Eu, João,
sou aquele que anda no meio da igreja, eu sou aquele que cuida dos pastores, eu sou aquele que tomo conta. Quer dizer, do início, ele agora provavelmente pode ter vindo algum momento da sua vida de angústia e ele pensar assim, será que valeu a pena? Eu hoje, longe de tudo e de todos, exilado nessa ilha, mais para morrer do que para viver, será que valeu a pena? O Senhor mostra para ele que vale a pena. E então o Senhor mostra a ele o final de todas as coisas, como é glorioso o fim da igreja. Mas não mostra só o fim, o Senhor mostra a ele a história da igreja. A história da igreja. Ninguém viu, irmãos, só João. Só João. Paulo não viu a história da igreja. Pedro não viu a história da igreja, só João. Foi um privilégio que o Senhor deu a João, pela sua fidelidade, mostrar. E hoje nós conhecemos o início, o meio, e estamos vivendo o fim da história da igreja. Aí observa, quando João está escrevendo, ele não entende, como eu falei, mas ele sabe que 7 é um número representativo, quando o Senhor fala. Então ele diz, João escreve as 7 cartas, as 7 igrejas que estão na Ásia. Endereça essas cartas ao anjo da igreja, que é o pastor, né? Aquele que foi colocado por Deus naquele lugar. E ele sabe, mais ou menos, ele não é um camarada que provavelmente entenda de geografia, como Paulo entendeu pelas viagens práticas, mas a ordem que o Senhor colocou, essas igrejas, elas formam um círculo geográfico. Não um círculo feito no compasso direitinho, né? Mas é um círculo geográfico. Se você ligar os pontos naquela brincadeirinha, aí você vai ligando os pontos e vai fechar um círculo nessa ordem das 7 cartas da igreja. Aí João não sabe disso, mas o Senhor sabe e hoje nós sabemos, porque nós já estamos muito mais avançados que João. Agora, irmãos, quando ele escreve, aí o Senhor começa a mostrar, porque para João, irmãos, imagine ele no exílio, ele pode ter pensado assim, acho que só eu sobrevivi, acho que não tem mais crente na terra, não tem mais ninguém, acho que o fim do mundo chegou. Não, aí o Senhor começa a escrever, aí ele manda João escrever a primeira carta à igreja de Éfeso. E quando ele escreve essa primeira carta, ele mostra que o Senhor tem uma igreja que é típica da igreja primitiva, que João ainda está vivendo, essa igreja, esse período chamado do primeiro século, a igreja do primeiro século, né? A chamada era cristã. Aí João está vivendo este momento ainda, quer dizer, não tem só João, tem milhares de crentes em toda parte que estão vivendo este momento. Aí o Senhor elogia essa igreja, ele elogia, ele diz assim, olha, eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência e que não pode sofrer os maus, quer dizer, não pode suportar os maus. A igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, ela não suporta a injustiça. Se você vê uma igreja que ela suporta a injustiça, que ela é injusta, naquilo que ela faz, naquilo que ela pratica, que é contrária à palavra do Senhor que é justa, essa igreja ela pode ter movimento pentecostal, mas ela não é cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja justa, uma igreja que adora a Deus, uma igreja que teme ao Senhor. Aí diz aqui, olha, e não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, mas os achaste mentirosos. É uma igreja que tem o discernimento. Os dons são funcionais nessa igreja. Mas agora, olha só, irmãos, Jesus fala assim, mas eu tenho, porém, contra ti, contra a igreja, né? Contra esta igreja. E João vai escrever esta carta, que deixaste o teu primeiro amor. Qual era o primeiro amor referendado que nós já citamos em Atos dos Apóstolos? Paixão pelas almas. Paixão pelas almas. Irmãos, Satanás distrai a igreja de uma maneira
que nós não desejamos mais ganhar almas para o reino. Hoje a ideia é encher igreja com outros crentes. Eu pego um crente daqui, eu pego outro crente dali, eu pego outro crente de lá. Ninguém evangeliza mais. Ninguém quer evangelizar. Quando você vê uma igreja evangelizando, alguém evangelizando, esse crente é cheio do Espírito Santo. Porque a função do Espírito Santo e do revestimento de poder nunca foi e nunca será para que o crente apenas tenha o dom de línguas estranhas. A função primária, ou a língua estranha, foi apenas um sinal para aquele momento que pode ser, vamos dizer assim, atual. Pode ser utilizado, pode ser usado para o cotidiano, vamos dizer, segundo a necessidade de Deus para o momento que Ele queira abençoar. Mas, irmãos, o ser cheio do Espírito Santo, o próprio Jesus falou, vocês serão cheios do Espírito Santo, vocês serão revestidos, revestido é cheio, né? Vocês serão revestidos com o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, que é de onde vem a palavra do grego, essa testemunha, traduzida como testemunha, do grego Marte. Alguém que viu, que presenciou e que agora vai testemunhar. Vai dizer aquilo que viu e aquilo que ouviu. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Crente cheio do Espírito Santo, irmãos, que não testemunha de Jesus, não dá testemunho com a sua própria vida, não dá testemunho, porque o testemunho ele não é dado apenas com palavras, não. O testemunho é dado pelo nosso modo de agir, o nosso modo de falar, o nosso modo de se comportar. Os crentes eram conhecidos pelo modo como eles se comportavam e como eles falavam, pelo modo de agir deles. Era aquilo que Jesus tinha ensinado, a palavra do crente, assim, assim, é não, é não. Nem todos eram impetuosos como Pedro, ou Tiago, que era um pastor, agora nem todos, a maioria membros comuns, que a gente chama assim, mas que eram reconhecidos como crentes. Eram reconhecidos como as pessoas que pertenciam ao caminho. Por que eles eram reconhecidos? Porque falavam em línguas? Não, porque eram cheios do Espírito Santo de Deus. O semblante é outro. O modo de falar, de vestir, de se conduzir é totalmente diferente. E eles têm uma ânsia para ganhar almas para o reino. Eles têm um desejo de conquistar as pessoas. Aí, irmãos, ele fala assim, porém eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É o fim da picada? Não. Eu te aconselho que você se arrependa. Se você, irmãos, se você perdeu a essência do primeiro amor, o desejo de ganhar vidas para o reino, irmãos, tem pessoas que nunca evangelizaram, tem pessoas que nunca disseram para um colega, tem pessoas que se espantam quando a pessoa sabe, você é crente, né? Aí nunca convidaram uma pessoa para um evento, uma oportunidade de assistir um culto, de ouvir uma boa palavra, de assistir, de participar. Talvez seja essa única oportunidade que essa pessoa tenha. Então, essa pessoa que está aqui, aí o Senhor fala assim, eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí eu aconselho, não é o fim. Você vai, se arrepende. Lembra, pois, de onde caíste, não é onde caiu. Não é onde caiu. Nenhuma versão de Bíblia, não sei mais modernas aí que estão já sendo deturpada, mas nenhuma versão de Bíblia, sem a deturpação, diz onde caiu. De onde caíste, ou seja, é para você refletir na graça do Senhor sobre a sua vida e então voltar à prática das primeiras obras. Irmãos, o crente é renovado todo dia. O crente se renova todo dia. Pode passar 100 anos de crente, como o caso de João e como o caso de outros mais. O crente continua crente.
Ele continua a mesma coisa, ele continua crente. Tem uns dias que ele está mais para baixo um pouquinho, porque ele é carne, ele sente, né, problemas da vida, e tem uns dias que ele está mais alegrinho um pouquinho, mas ele é crente todo dia. E todo dia ele tem convicção e todo dia ele quer levar alguém para Jesus. Ele tem mais alegria em levar alguém para Jesus do que alegria em outras coisas desse mundo. Eu evangelizei uma pessoa durante um período e por causa daquela pessoa, interessante, e não vi essa pessoa aceitar a Cristo, não sei se aceitou, não sei se é vivo, de vez em quando eu lembro dele, então até peço a Deus que tenha misericórdia se ele estiver vivo. Mas eu comecei uma evangelização com ele e a partir daquele momento, aí eu tive um grupo lá, que o pastor Araújo aqui, quando veio pregar aqui, ele mencionou, cerca de 30 pessoas e vidas foram voltando para Jesus e vidas se entregaram a Jesus, numa reunião informal, na hora do almoço na empresa. Aí eu tenho foto disso, né? Tenho foto, qualquer dia desse vou colocar só para eles rirem de mim, magrinho, parecia um formigão, né? Só tinha cabeça, né? Só a Ana mesmo para casar comigo, né? Mas aí, ó, eu tenho foto lá, aí eu evangelizando eles, assim, com a Bíblia aberta, ensinando aquele pessoal. Na hora do almoço, em vez de descansar, eu estava como Jesus, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Eu ficava evangelizando, irmãos, vidas, e essa palavra começou por causa de um camarada que chegou na empresa o primeiro dia, ele era um pouquinho meio atirado assim, aí ele me viu trabalhando na bancada, ele estendeu a mão assim por cima da bancada e falou, prazer, João Batista. Aí eu apertei a mão dele e falei, naqueles dias apareceu João Batista no deserto da Judéia pregando e dizendo, arrepender. Eu falei, o que é isso? Eu falei, está na Bíblia, nunca leu a Bíblia. Eu falei, nem sabia que o meu nome tinha na Bíblia. Aí eu falei, então na hora do almoço você vem cá, o primeiro dia de trabalho dele, que eu vou te mostrar. Dali começou. Aí vinha mais um, depois vinha mais outro, depois vinha mais outro, chegamos a mais de 30 pessoas. Mais de 30 pessoas. Tem foto registrada disso, né? Em um desses momentos. Olha, irmãos, por causa de uma palavra. Aí um dia ele falou assim, ele gostava muito de futebol. Aí ele falou assim, você torce para qual time? Eu falei, não tenho time, cara. Nunca joguei futebol. Não, nunca assisti um jogo de futebol na televisão. Aí ele falou, você não sabe, cara, a alegria que tem em fazer um gol. Aí eu falei, você não sabe a alegria que tem em ganhar uma alma para o reino de Deus. Aí ele disse, eu não sei mesmo. Então, não sabe. Ele não sabe. Eu não sabia, e nem quero saber, irmãos, essa alegria. Irmãos, olha, ali começou uma grande obra, um período curto que eu fiquei naquela empresa, 2 anos. E como Deus atuou naquele lugar. Irmãos, nunca fiz uma oração pentecostal, nunca fiz uma oração forte, nunca. O que mostra o crente ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é ele cumprir o propósito do batismo com o Espírito Santo. Vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas. Não importa se é com eloquência, não importa se é meu irmão, meu querido, Jesus te ama. É só isso, irmãos. Você tem o desejo de ganhar aquela alma para o reino de Deus. Agora, observa, ele está na primeira carta que está, irmão, mostrando a igreja do primeiro momento. Todos será que se arrependeram, que se esfriaram? Será que todos se arrependeram, voltaram ao primeiro amor? Provavelmente não. Mas a igreja perseverou, não? Perseverou, chegou até nós, que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Pode cair alguns, mas a igreja, irmão, nunca será destruída. Nunca será destruída. Ela pode até ter uma baixa, mas destruída, aniquilada, extinguida, como alguns querem aí, nunca será. Então, o que aconteceu? A igreja avançou. A igreja avançou, seu João escreve mais uma carta. Agora ele entra no período de uma igreja chamada Esmirna. Ele entra no período, irmãos, que a igreja mostra um período de grande tribulação. Não é a grande tribulação que está por vir, não. Mas um período de grande tribulação para a igreja.
do capítulo 2 ainda, né? Que é a segunda carta, versículos 8 a 11. E, irmãos, nessa carta à igreja de Esmirna, aí nós então vamos observar que a igreja ali, ela é o quê? Perseverante. Ela sofre a perseguição. Mostra que muitos, então, voltaram ao quê? Ao primeiro amor. E começaram a evangelizar, começaram a crescer, começaram a desenvolver, começaram a demonstrar pelas ações serem cheias do Espírito Santo, conforme no dia de Pentecostes. Aí o que acontece? A igreja é perseguida. Aí diz assim, olha, eu sei, Jesus fala, eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza. É uma igreja sem recursos, irmãos. Mas como que uma igreja perseguida pode ter recurso? A igreja perseguida não tem recursos. E pobreza, mas diz assim, ó, entre parentes, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A igreja estava sofrendo uma perseguição, pelo que se entende aqui, não era do Estado, era uma perseguição religiosa. Se dizem judeus, não são uma sinagoga de Satanás. Ou seja, Satanás usou, colocamos assim, a própria religião para perseguir os crentes naquele momento. Olha, é claro, diz assim o Senhor, eis que Satanás lançará alguns de vós na prisão. Vai ter problema. Alguns vai ser dado baixa em alguns nomes. Agora, irmãos, o Senhor fala assim, ó, ser fiel até a morte. É um acraseado. Ser fiel até o ponto de morrer. Ou seja, não desista. Não pare. Está fraco, não tem força nenhuma. Ele mesmo falou, eu sei da tua fraqueza. Ser fiel, irmãos, até o ponto de morrer. Quem dá graça e glória, quem dá coragem ao crente de dar a sua vida pela causa do Evangelho, é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Não tem homem forte para dar a sua própria vida em favor de uma causa, em favor de um céu que ele nunca viu. Não tem homem corajoso para isso não, irmãos. Agora, quando uma pessoa enfrenta a morte, quando uma pessoa enfrenta a perseguição, é o Espírito Santo de Deus que convence essa pessoa. Pode ficar que eu estou contigo. Eu não vou te largar. Eu serei contigo. É a coragem que o próprio Espírito Santo de Deus dá ao crente cheio do Espírito Santo. Então, olha, aí o Senhor, então, manteve essa igreja. Passaram a tribulação. Passaram, irmãos. Aí agora a igreja, ela levanta-se um homem chamado Constantino. Aí ele, então, começa a olhar a igreja com bons olhos e começa a se agraciar da igreja, e então ele se torna um suposto cristão. A igreja de Pérgamo, olha, é a igreja, irmãos, sob o favor imperial. Uma igreja agora que está bem, né? Olha só o que diz aqui a palavra. Olha, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras. Olha que interessante. A igreja perseguida, eu sei que tu é pobre, tua pobreza, ou seja, a fraqueza, falta de recurso, e a blasfêmia dos que se dizem judeus não são. Mas o Senhor manteve aquela igreja ali. Agora, uma igreja que está sem perseguição, está com o favor do imperador. Imagine, lembra que as pessoas hoje, por exemplo, a pregação da igreja do século XXI nós precisamos de um representante político lá. Não precisamos de representante político. Não precisamos. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Se o Senhor quiser levantar um José do Egito lá, levante. Se o Senhor quiser levantar um Daniel, levante. Se o Senhor quiser levantar alguém que seja a favor da igreja, levante. Mas nós não precisamos de um representante político.
Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quem conduz a igreja, quem foi posto para conduzir, guardar, proteger, dar força, dar graça, dar glória à igreja, foi o Espírito Santo de Deus. E ele não abre mão desse serviço. Aí o que acontece? Prova aqui, ó, essa igreja tem agora um imperador que é favorável à igreja, que vê a igreja como a menina dos olhos de Deus. Ele deturpou a igreja. A igreja, então, passa, nesse período, irmãos, sob o favor do império. Olha o que diz aqui o Senhor. Não era para ser isso se fosse dessa forma como hoje os pregadores da modernidade, irmãos, os pregadores da modernidade, essa teologia mentirosa que está sendo pregada no século XXI. Olha o que diz aqui, ó. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás. Não era para ser. Se a igreja agora tem um imperador, tem um 01 da nação, que está a favor da igreja, tu está habitando no trono de Satanás. Não era culpa da igreja, mas a igreja entrou nessa de gaiata. Então diz aqui, porém, o Senhor olha para a igreja. Irmãos, pode o mundo estar deturpado. Pode a igreja do século XXI, que você tem visto coisas absurdas. Você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Será que Jesus já voltou e nós ficamos? Você tem visto coisa absurda. O Senhor, quando olha, ele não olha como nós olhamos. Ele só olha para pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Eu não sei fazer distinção entre trigo e joio, mas o Senhor, quando olha, ele não vê o joio, ele vê o trigo. Ele sabe exatamente o coração de cada um. Ele anda aqui no meio dos 7 castiçais e ele diz assim para João, João ouve ele falar, eu conheço, eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro. E ele, sempre que chega à igreja, ele fala, eu conheço as tuas obras. E quando ele diz assim, eu sei, está falando para a igreja, crentes, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, cheios do Espírito Santo de Deus, selados com a marca de Deus na testa. Selados com a marca de Deus na testa. O Espírito Santo de Deus já te autenticou. Então você é um crente em Cristo Jesus e o adversário sabe, irmãos, quando ele vê você passando na rua, ele sabe que ele vê a marca na testa, assim, ó, isso aí não posso. Esse eu não posso, ele foi autenticado pelo Espírito de Deus. Então ele diz assim, ó, que onde você está é o trono de Satanás. Mas, ó, retens o meu nome, quer dizer, o nome de Cristo. Por isso que a gente canta, né? Leva tu contigo o nome de Jesus. Tu tem o nome de Cristo. Aí, ó, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda, nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tem umas poucas coisas. Quer dizer, o Senhor reconhece a igreja. Agora, olha o caminho perigoso que às vezes nós tomamos. Olha o caminho perigoso que às vezes nós tomamos. É isso que está ocorrendo. Lá na frente você vê a igreja, ela vive assim, né? Passa por esses momentos difíceis. Isso que está ocorrendo, que nós estamos vivendo, é o que ocorreu naquele período. A igreja tinha todos os favores governamentais, estava vivendo sob os favores governamentais. Agora, o Senhor fala assim, ó, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque lá tem os que seguem a doutrina de Balaão, ó, o qual ensinava Balaque, porque, irmãos, com esses favores políticos, às vezes nós baixamos a guarda e esquecemos que Satanás, você já ouviu essa expressão, né? Não brinca de ser Satanás. Então, já ouviu alguém falar assim, o diabo não brinca de ser diabo.
E às vezes esquecemos, achamos que ele agora é mais complacente. Achamos que ele é misericordioso, porque não está perseguindo. E nós temos os favores, tudo está a nosso favor. Baixamos a guarda. E quando baixa a guarda, aí entra uma doutrina de Balaão, que ensinava, ele diz aqui, qual é a doutrina de Balaão que Judas também falou? Alguns entram pelo caminho de Balaão. E ele diz assim, é que ensinava Balaque a lançar tropeços, ele não forçou, assim como o diabo não pode, não forçou, você vai se prostituir, pegar no braço do camarada e fazer ele se prostituir. Não tinha como, Balaão não tinha como fazer isso, nem Balaque tinha esse poder, essa autoridade. Mas Balaão falou assim, seja sutil, seja esperto. Os judeus vão para lá, para aquela área ali, coloca umas mulheres bonitas lá, empurra lá para dentro, eles vão cair na tentação. Irmãos, ele ensinou Israel a se prostituir. Aí, olha, lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. O que aconteceu com a igreja? Não com a igreja, como eu digo agora, volto a falar, o crente marcado pelo sangue do Cordeiro, lavado pelo sangue do Cordeiro, limpo pela palavra, cheio do Espírito Santo, mas aquele que estava meio barro, meio tijolo, começou a infiltrar a idolatria dentro da igreja. Foi quando nasceu o chamado catolicismo romano. Quando começou a dar abertura, porque esse mesmo imperador trazia seus cultos pagãos para dentro da igreja. Mas somos a favor, hoje o que está acontecendo não é a mesma coisa? Eles são a favor, então eles vêm com toda sorte de coisa ruim, entram, sentam nos nossos púlpitos, participam de Santa Ceia, bebe até o cálice do Senhor indignamente, porque temos favores com ele. Aí se ouve alguém falar assim, não, eu devo favor a ele, irmãos. Igreja, ela tem que ser cheia do Espírito Santo de Deus e você não deve favores a homens. Você tem que dever favores a Deus. Foi ele que pagou um alto preço. Aí Pedro fala, irmãos, nós fomos comprados, não foi com prata ou com ouro, não foi com suborno, não foi com uma vaga política, um cargo político, nada disso, irmãos. Nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. Então, tenha isso como valor na sua vida. Aí a igreja suporta. Nem todos se contaminam. A igreja, irmãos, ela está no caminho. Ela é conhecida como caminho. Aqui entra aquela situação que ontem eu estava explicando, que existe duas multidões. Eu falei de três por causa de Israel. Segue, né? Mas, basicamente, vamos esquecer um pouco Israel, que é um povo separado por Deus para outro propósito. Mas seguem duas multidões, uma no caminho estreito e uma no caminho largo. Essas duas multidões vão para a mesma direção, que é o fim, que é a morte. Nós vamos chegar lá. Querendo ou não, nós somos empurrados nesse caminho, nessa direção. Então, nós estamos no caminho estreito, eles estão no caminho largo. Alguns têm a oportunidade de passar de lá para cá. Outros não terão, não desejarão, mas vamos manter aqui. Alguns desse caminho, com essas oportunidades, pularam para aquele lado de lá, mantiveram a sua religião, mas no caminho largo. Adorando a ídolos, adorando a mortos, cultuando os mortos, fazendo várias coisas que foi ensinado, porque agora é mais fácil. Com o apoio do governo fica mais fácil. Alguns outros mantiveram-se no caminho, não abro mão de olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Está aqui dentro? Eu vou seguir. Não está aqui? Vou descartar. Porque o crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não ouve o que as pessoas falam, ele ouve o que o Espírito de Deus diz à igreja. Por isso que todo final da carta estava escrito assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque quem tem voz ativa aos nossos ouvidos, a um crente lavado pelo sangue do Cordeiro, é o Espírito Santo, irmãos. Não é mais ninguém, não é autoridade humana. Você tem que respeitar a autoridade,
que a autoridade precisa ser respeitada, Romanos capítulo 13. Mas o apóstolo Pedro, ele disse assim, para a autoridade, respeitou até onde deu. Vocês agora passaram dos limites, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não vou abrir mão de obedecer essa palavra. Então, observa, a igreja passa esse período, e quando ela passa esse período, aí então, irmãos, olha a carta, que é a terceira carta de Tiatira, no capítulo 2, ainda, versículos 12 e seguinte, irmãos, carta de Pérgamo, eu estou pulando, né? Carta de Pérgamo já falamos aqui, do Império. Carta de Tiatira, versículos 18 e seguinte, aí a igreja, irmãos, ela é perseverante na missão, porque quem ficou, ficou. Cheio do Espírito, não abriram mão, vamos continuar. Qual foi a ordem do Senhor? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós vamos continuar. Deixa quem quiser seguir para lá. Nasceu o catolicismo, as pessoas começaram a seguir, aí começaram a colocar pessoas como santas, começaram a adoração de imagens, foi tudo gradativamente, né? O culto a Maria, enfim, foram trazendo várias baboseiras. E eles foram. E esse crente ficou aqui, não, nós vamos ficar. Aí o Senhor manda escrever a carta, e nesse período, irmãos, nesse período da igreja perseverante na missão, é a igreja, olha, no chamado período Era das Trevas. Irmãos, do ano 500, mais ou menos essas datas, tá? Até o ano 1500, que sufoco foi para a igreja. Mas ela perseverou. E sabe o que diz aqui, O anjo da igreja diz assim, eu conheço as tuas obras, versículo 18, 19. O teu amor, está vendo como lá de Éfeso, primeiro amor, conheço as tuas obras, conheço o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Melhorou ou não melhorou? A igreja perseverou. As últimas são mais do que as primeiras. Agora, tenho, porém, contra ti, o tolerares Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, ensine, engane meus servos, que se prostitui como dos sacrifícios da idolatria. Aí o Senhor fala, alguns estão recebendo esse ensino de uma mulher que se diz profetiza, que o Senhor apelidou de Jezabel, pois era uma mulher maligna, não era nada cheia do Espírito, mas trazia um ensino errôneo, ou seja, algumas pessoas para se prostituir, aí elas então se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Algumas pessoas, nesse período, como foi difícil, irmãos? Como foi difícil? Os chamados bispos, alguns chamados bispos, até tu confunde na história, eles eram servos do Senhor, queriam manter, mas a perseguição era muito grande, e alguns então se prostituíam, davam ouvidos, aí se ficavam divididos nessa situação. Mas foi aqui que Deus começou também a levantar homens, porque diz aqui, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, não se arrependeu, foi para lá, ficou o catolicismo romano tomando força, mas, e eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Quando se fala aqui da prostituição e do adultério, está falando agora no sentido da religiosidade. Você deixar aquilo que o Senhor te deu é uma traição, irmãos, é uma traição. Uma pessoa que tem a Cristo, que tem ao Senhor, que recebeu a salvação, recebeu o dom do Espírito Santo de Deus, e depois ficar namorando esse mundo. Você tem que ter olhos para o Senhor. E tem crente que parece que não tem essa consciência. Ele recebeu tudo do Senhor, mas vive com o pé lá no mundo. Vive com o pé no mundo, como se o mundo tivesse alguma coisa a oferecer.
Essa profetisa é quem diz. Aí alguém fala assim, isso não tem nada a ver, você pode fazer. É esse espírito demônio que leva a pessoa a essa perdição. Irmãos, o crente, ele tem que prestar contas ao Espírito Santo de Deus. Você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. E quando chega a esse ponto, aí, eu vos digo ao restante que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, ou seja, quem perseverou na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, cheios do Espírito Santo, aí então ele diz assim, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende até que eu venha. Essa igreja perseverou. Deus levantou homens como Zwinglio, Deus levantou homens como Martim Lutero. Martim Lutero já foi mais à frente, mas levantou homens como muitos outros aí, John Ruiz, que ele então dizia, quando estava sendo queimado vivo, ele estava dizendo, ele não gritava de dor, ele não ficava, me tira daqui, eu me arrependo, não. Ele dizia assim, olha, hoje vocês matam um ganso, porque o nome Ruiz significava ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne. Aí daqui a 100 anos levanta Lutero, que significa cisne. E Lutero foi um dos, vamos dizer assim, o pivô da reforma protestante. Eles não olharam para as coisas do mundo, não deram ouvido à profetisa, a esse espírito demônio chamado Jezabel, que levava a pessoa à prostituição. Irmãos, não é o caso. Eu vou visitar a igreja ali do irmão, mesmo que seja no dia de culto, o que não está correto, né? A pessoa deixar o dia de culto dela para poder, vou ficar pulando aqui e ali. Não está correto. A menos que ele tenha um compromisso, alguém lhe convidou, eu fui convidado lá para cantar, fui convidado para pregar, aí você comunica o pastor local, assim que a gente aprende, né? E então você vai. É assim que se faz, né? Mas não, a pessoa está aqui, está... Aí, cadê o fulano? A gente precisando dele. Ele estava lá na outra igreja, dando glória, aleluia, e rodopiando, achando que está cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo só olhando aí. Está vendo? Era para estar lá, dando a força lá no local que eu coloquei ele. Porque você serve nesse quartel. Então, mas não é isso que é a prostituição. Agora, quando você está aqui e você está dividido, irmãos, como, por exemplo, como muitas pessoas aí que é sabido, né? Aí ela está na igreja, ela é cristã e é maçônica ao mesmo tempo. É a prostituição, irmãos. Como você pode adorar a Deus e adorar as trevas? Como você pode? Mas ali é uma sociedade filantrópica. Não importa, irmãos. Aquilo ali é um culto de adoração. E se não é a Deus, é a Satanás. Então, isso é prostituição. Mas alguém fala assim, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem a ver sim. Então, você fica onde Deus te colocou. Você foi salvo por Jesus? Fui. Então, fica com Jesus, irmãos. Por que tu vai ficar adorando lá fora? Por que você vai ficar se prostituindo? Agora vem aí, esses dias que já passaram aí, alguns bate-bola aí, isso é um culto a Satanás. Isso é um culto, irmãos. Isso é um culto a Satanás. É uma festa pagã. E quantas pessoas têm olhos para essa festa pagã? Quantas pessoas, isso aí não tem nada a ver, a gente ir lá, só olhar, só participar assim, de assistir, né? Tem a ver sim, irmãos, tem a ver sim. Você tem que estar na presença de Deus, você tem que estar buscando ao Senhor. Não anda com a multidão que anda sem Jesus, não. Anda com a multidão que anda com Jesus. Tu crente pode até não querer vir num culto de passagem de ano, na igreja. Pode até não querer vir, mas sair daqui para ir a uma praia, onde está vendo foguetório, o pessoal oferecendo oferendas a Iemanjá, e você lá naquele meio, que é isso, irmãos? Quem é sujo, suje-se ainda, quem é limpo, limpe-se ainda. Você tem que saber discernir as coisas. Será que o Espírito de Deus está lá? Eu não quero estar onde o Espírito do Senhor não esteja. Então isso é uma prostituição. E às vezes alguém vê uma voz, não tem nada a ver uma coisa, é que eu vou lá para admirar o foguetório. Você está no meio de um culto a Satanás. Você tem que saber discernir. O Espírito Santo de Deus nos dá inteligência. Então, olha, aí a igreja passa. Mais um período. Mas como a hora já passou também,
eu vou parar por aqui. Deixa a igreja de Sardes para sexta-feira que vem, se der, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Mas, a princípio, irmãos, a igreja tem uma missão: evangelizar, ganhar almas. Esse é o ano que está intitulado Cheios do Espírito Santo. Irmãos, aproveita isso aí, ó. É uma ideia do pastor? É uma ideia do pastor, presidente, mas eu aproveito essa ideia para lembrar que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Não posso abrir mão disso. Agora, não olhe para ser cheio do Espírito Santo, não se frustre, porque você não rodopia. Eu nunca dancei com varão, nunca rodopiei, nunca virei uma cambalhota, nunca, irmão, nunca. Em todos esses anos de vida de crente pentecostal que eu sou, nunca, irmãos. Eu sou o crente pentecostal, vamos dizer assim, mais fajuto que tem. Mas, olha, eu sempre gostei da palavra do Senhor e pregar a verdade. Eu não abro mão de pregar a verdade. Não tem negócio de mentirinha, não tem negócio de historinha que alguém contou, não. É aquela coisa assim, que testemunho que a gente nem sabe que é verdade, não. Quero pregar a palavra. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos revestiu primeiro para garantir que nós fiquemos no caminho, mas para garantir que nós faremos cumprir a obra dele, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê, não é problema nosso, será condenado. Não sou eu quem salvo, não sou eu quem condeno. Mas a minha função é pregar o evangelho. Irmão, que isso, meu filho? Tem chance para você. Se ele entregar-se a Jesus, ele é salvo. Se ele não se entregar, você lava as mãos, bate os pés, tira a poeira, vai para outro lugar, porque aquilo ali é ele com Deus. Crente não tem que convencer ninguém à igreja. Só pregar o evangelho e viver o evangelho. Aí lá a pessoa vai abrir mão do pecado, vai dizer, não quero o pecado, quero ficar no caminho. Vai passar do caminho largo, pular para o estreito e andar com a gente. Amém? Então, fique de pé.